Muito bem, pessoal. A partir de agora, estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês aí da turma de Física Fundamental. Nosso assunto de hoje é a conservação da energia mecânica, que já está na tela. E esse tema é um dos temas mais abrangentes de toda a estrutura conceitual da física. Vocês vão perceber mais adiante nos estudos de vocês que a ideia de conservação da energia vai dar suporte a campos como a termodinâmica, como o eletromagnetismo, e outros campos mais avançados, como mecânica quântica e etc. Certo? Então, os conceitos ligados à ideia, à generalização da ideia de energia cinética e de trabalho, que a gente comentou na última aula, é que formam esse princípio tão importante da física chamada conservação da energia mecânica. Energia mecânica são as modalidades de energia ligadas a movimento, cinética, e a forças chamadas de conservativas, que nós vamos ver na aula de hoje, certo? Essas forças conservativas é que vão caracterizar a conservação da energia mecânica. Basicamente, são duas forças com as quais a gente lida no dia a dia. Força gravitacional, a mais comum de todas, e a força elástica, a força presente em sistemas que têm elasticidade. Essas duas modalidades são exemplos do que a gente chama de energia potencial, que os físicos denominaram energia potencial. Então, o conjunto, como nós vamos ver no final da aula de hoje, de energia cinética, energia de movimento e energia potencial ligadas a essas forças especiais, é que compõe a chamada energia mecânica. E ela, energia mecânica, satisfaz um princípio de se conservar. Esse é o contexto, o tema da nossa aula. Para começar, vejamos, então, duas situações físicas em que as chamadas energias potencial, gravitacional e elástica vão aparecer. Então, temos aí, na imagem número 1, um sistema chamado de massa-mola. Então, basicamente, é um objeto, uma esferinha de massa m, ligada a uma mola que tem, obviamente, a propriedade de ser um corpo elástico. Aqui está o suporte da nossa molinha. A imagem 2 representa a Lua e um objeto colocado a uma certa distância, a uma certa altura da superfície da Lua. Muito bem? E lá no fundo a gente tem o espaço sideral. Por que eu fui para essa região tão especial? Para não ter interferência de outras forças ou sistemas, a não ser os que estão presentes aqui. Perfeito? O que queremos de início? Queremos primeiro saber como se obtém, como se avalia o trabalho dessas duas forças presentes nesses sistemas. No sistema da imagem 2, é a força de atração gravitacional. Lua e objeto colocado próximo de sua superfície. No sistema da imagem 1, é a chamada força elástica, exercida por corpos como esse, como a nossa molinha que está presente aí. Muito bem? Então, vamos fazer o experimento que é para lá de conhecido, que é esse da animação. O que ocorre quando abandonamos um objeto próximo da superfície de uma grande massa? Novamente, o objeto cai. Observe que ele caiu. Ah, Luciano, ele caiu para a direita? No nosso referencial, se nós estivermos numa nave observando o experimento, sem dúvida, você pode dizer que ele caiu para a direita. Essa ideia de cair para lá ou para cá é uma ideia que só existe quando estamos na horizontal convencional da superfície da Terra. Fato físico é, esse objeto foi atraído gravitacionalmente pelo objeto de massa maior, que é a Lua. Pois bem, essa é a ideia baseada no conceito de força. Porém, agora nós queremos ampliar essa interpretação pensando nas grandezas trabalho e energia. Como é que nós podemos descrever com novos conceitos esse experimentozinho, repetindo, que nós acabamos de ver, sem utilizarmos a ideia essencial de força, procurando modelizar essa nova ideia em termos de trabalho e energia? Nós poderíamos considerar que houve o que a gente chama, do ponto de vista teórico, de uma conversão de energia. Ora, a esferinha que caiu sobre a superfície da Lua, ao chegar na superfície da Lua, tem energia de movimento, energia cinética. Essa energia cinética adveio, teve origem em uma outra forma de energia. Essa forma de energia existente no campo gravitacional criado pela Lua,
nós vamos chamar de energia potencial. Então, a ideia teórica nova é admitir que a energia cinética ganha pelo objeto ao cair, teve sua origem onde? Na energia chamada de potencial gravitacional que estava armazenada no sistema corpo-lua. Então, olhando o experimento novamente com essas novas entidades, como é que nós o descrevemos com os novos conceitos? Nesse instante, o sistema Lua-corpo tem armazenado no campo gravitacional entre eles energia potencial. Essa energia potencial pode ser convertida em cinética quando abandonamos o objeto. E ele atinge a Lua com uma certa velocidade. Essa energia cinética com que ele chega na superfície da Lua veio da energia potencial que estava armazenada inicialmente no sistema. Percebeu? Ora, essa ideia agora também serve para descrever o sistema massa-mola que temos na imagem número 1. Qual é o experimento? Nesse momento, o objeto está em repouso, mas existe no sistema energia potencial armazenada. E essa energia pode ser disponibilizada para mover o objeto. Então, o mesmo raciocínio ou descrição teórica feita para a imagem 2 pode ser usado aqui. Só que, nesse caso, a descrição envolveria o quê? A conversão em energia cinética de quem? Da energia potencial que antes estava armazenada no sistema massa-mola. Ou seja, um sistema elástico comprimido, a molinha encolhida, armazena o que nós chamamos fisicamente de energia potencial elástica. E essa energia está disponível a partir do momento que você permite que o sistema volte à sua configuração original. Se eu destravar a molinha, ela pode transferir, transformar, converter essa energia potencial em energia cinética do objeto de massa m que estiver ligado a ela. Muito bem? Então, agora, nossa tarefa é como obter os valores dessas energias e relacioná-las com o trabalho que as forças fizeram. Na imagem número 2, trabalho da força gravitacional. Foi ele que deu origem a essa conversão de energia. E na imagem 1, trabalho da força elástica. Foi esse trabalho que deu origem à conversão de energia cinética, de energia potencial em cinética, no caso da imagem 1. Então, como obter diretamente, do ponto de vista do cálculo matemático, essas duas energias? A cinética a gente já sabe, vimos na aula anterior. Massa da partícula, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente quer agora é uma expressão para calcularmos a energia potencial armazenada no sistema massa-mola, energia potencial elástica, e a energia armazenada no sistema gravitacional, energia potencial gravitacional. Então, vamos começar com o caso gravitacional, que é o mais simples. Veja lá. Então, trazendo para a imagem 3 o contexto que tínhamos aí na imagem número 2. Uma outra posição para facilitar a nossa descrição aqui. Então, veja lá. Corpo de massa M é a Lua, massa maior. Supondo a Lua esférica de raio R. Acima da Lua, nessa configuração da imagem 3, temos o objeto de massa M, um corpo qualquer de massa muito pequena comparado com o da Lua. Como nós vimos, nesse caso, atua sobre o objeto a força gravitacional. Essa força gravitacional, também chamada de peso, nas condições que estamos analisando, vai realizar trabalho ao mover esse objeto de cima até a superfície da Lua. Esse trabalho, como eu disse há pouquinho, é que vai dar origem à conversão de energia. Nesse momento, esse corpo de massa M tem energia potencial gravitacional. E essa energia será convertida em cinética. Para chegarmos ao valor da energia potencial, temos que padronizar alguns elementos. Primeiro, a posição inicial do corpo sobre a superfície da Lua é a posição A. A posição final, na superfície da Lua, no chão lunar, é a posição B. Muito bem. Em termos de energia, vamos considerar que, na posição A, antes do objeto ser liberado, a energia potencial é EPA, energia potencial no ponto A.
Ao chegar à superfície da Terra, vamos considerar que a energia potencial é nula. Por um ponto de altura zero na superfície da Lua, escolhemos o valor de energia potencial zero. Ah, Luciano, por que zero? Porque se o corpo for abandonado aqui, não haverá conversão dessa energia em cinética. Para isso acontecer, ele tem que estar a uma certa altura acima da superfície. Então, naturalmente, essa energia potencial aqui pode ser associada ao valor zero. Muito bem. Qual o nosso objetivo, então? Chegar no valor de EPA. Quantos joules de energia tem o sistema quando o objeto estiver em A? E para fazer isso, temos que partir de uma ideia. Qual é a ideia? O trabalho da força gravitacional, o trabalho feito pelo peso para deslocar esse objeto, é feito às custas da energia que estava armazenada no sistema corpo-lua. Ou seja, o peso só pôde realizar o trabalho de levar o objeto de A até B graças à energia potencial armazenada no sistema inicialmente. Podemos colocar isso em linguagem matemática. Vê só. Em linguagem matemática, o que está nesse conceito é trabalho igual a menos delta EP. Menos, por que menos? Decréscimo. Nesse momento, em A, o sistema tem uma energia potencial armazenada, digamos 100 joules. No final, ele terá quanto de energia potencial? Zero. Ora, cadê os 100 joules? Foram usados pelo campo gravitacional para realizar trabalho de levar o objeto de cima até embaixo. Muito bem? Da relação 1, como calcular os elementos? Primeiro, o trabalho. A gente já sabe. Há duas maneiras de calcular o trabalho de uma força. Se ela for constante, lembra? Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Se ela for variável, pela área do gráfico que mostra como essa força varia. Nesse caso, temos que fazer uma hipótese. Qual é a hipótesezinha? Que o corpo está a uma certa altura da superfície da Lua e essa altura tem que ser verificada em relação ao raio da Lua, para saber se essa altura é considerável ou desprezível. Num caso, o problema fica mais complexo, no outro, mais simples. Aqui, no nível da física fundamental, nós vamos tratar do mais simples. O mais simples é essa condição. Se a altura do ponto em que o objeto é abandonado for muito menor, veja essa simbologia, que o raio do objeto de massa grande, ou seja, do raio da Lua. Mesma coisa, mesmo raciocínio para o caso da Terra, se a gente estivesse analisando a situação corpo-terra. Esse é o caso mais simples. Por que ele é o mais simples? Porque se essa altura for muito menor que o raio do planeta, a força-peso no deslocamento AB muda de valor por uma quantidade desprezível. Enquanto a altura for da ordem de quilômetros, a gente pode considerar isso. Lembre que o raio da Terra, por exemplo, vale 6.400 quilômetros. Então, se você tiver 1 quilômetro acima da superfície da Terra, ora, é 1 quilômetro comparado com 6.400. Então, vale essa relação. 1 é muito menor que 6.400. Nessa condição, a gente pode considerar que a força gravitacional, força-peso, permaneceu praticamente constante enquanto realizou o trabalho. E aí o cálculo do trabalho é muito simples. Vai ser somente o quê? O valor da força vezes o deslocamento. Força-deslocamento. Já que o ângulo entre a força e o deslocamento, nesse caso, é 0 grau. Cosseno de 0 é 1. Veja que o tempo todo o peso age ao longo da linha em que o corpo se move. Então não tem ângulo. Não tendo ângulo, é simplesmente força vezes deslocamento. A força é o peso e o deslocamento foi exatamente a altura, o número de metros a que o corpo se encontrava acima da Lua. Então, o lado esquerdo é força vezes deslocamento. Simplesmente, nesse caso, pH. Do lado direito, menos, o que é variação de energia? Final, então é EPB, ponto final, menos inicial, EPA. Portanto, é daqui que nós vamos conseguir obter o nosso objetivo número 1 de hoje. Valor da energia potencial armazenada em um determinado ponto. Temos que desenvolver a expressão. Desenvolvendo, teremos P vezes HA, do lado esquerdo, igual a menos. Quanto vale a energia potencial em B? Olha lá, 0. Desenvolvendo, teremos então. Nesse caso, menos vezes menos é mais. Da EPA. EPA igual
a P vezes a altura do ponto A. Mas o valor do peso nós sabemos calcular por um determinado ponto, conhecendo o valor da gravidade local. Então, como é mesmo? Valor do peso será mg, massa vezes valor local da aceleração da gravidade. E aí a nossa expressãozinha para energia potencial, armazenada quando o objeto está na posição A, fica sendo simplesmente mg vezes a altura inicial do ponto de onde o corpo parte. mgh. Ora, eu fiz aqui para o ponto A, mas isso vale para qualquer ponto. Pode ser chamado de C, D, E, não importa. O comportamento físico que está relacionado nessa expressão é que conta. A energia potencial de um ponto qualquer acima daquela superfície gravitacional é a massa do corpo, gravidade local e a altura inicial em que ele se encontra. Então, podemos criar a expressãozinha geral número 2. Na situação em que o objeto se encontrar a uma distância muito menor que o raio de um planeta, usei a Lua de exemplo, mas pode ser a Terra ou qualquer outro corpo de grande massa. A energia potencial armazenada no sistema, disponível para ser convertida em cinética, caso ele seja abandonado e caia, é o produto da massa do objeto, gravidade local e a altura a que ele se encontrar acima da superfície do planeta. Percebeu? Uma relação extremamente direta e simples, que nos permite saber o valor da energia potencial gravitacional num sistema de corpos de massa pequena, um, e grande, o outro. Perfeito? E agora, a outra energia potencial. Como obter? Usando o mesmo raciocínio. Veja que com esse raciocínio que a gente desenvolveu, foi possível obter o valor da energia potencial gravitacional. O mesmo vai valer para o sistema lá da imagem 1, nosso sisteminha massa-mola. Vamos usar a mesma ideia, que o trabalho realizado pela força em questão é equivalente à variação de energia potencial que o sistema perde. Então, a equação 1 é aquela que nos permitiu chegar a 2. Portanto, esse raciocínio nós vamos repetir para o caso elástico. Veja aí. Aqui na imagem 4, a gente tem o esquema que a gente apresentou lá no início, na imagem 1. Então, temos lá um objeto ligado a uma mola. Observe que essa mola, para permitir a conversão de energia elástica em cinética, ela tem que estar comprimida inicialmente. Se a mola estiver completamente relaxada, não há energia potencial armazenada. Então, nesse caso, vamos reproduzir passo a passo o que aconteceu na situação 1. Na situação 1, primeiro a mola teve que ser, por algum processo, por algum agente externo, comprimida. Ela tem que ser deixada em posição para disparar o objeto preso nela. Então, veja a sequência na animação. Percebeu? Então, inicialmente, a mola e o corpo ligado a ela estavam na posição que eu estou chamando aqui de B. Nessa posição B, a mola estava completamente esticada, relaxada, e o objeto preso a ela. Esse agente deslocou a extremidade livre da mola de B para A, para que ela ficasse comprimida. Então, colocando nessa direção um eixo X, podemos chamar x correspondente ao ponto inicial B, x igual a 0. X correspondente ao ponto final para onde foi levado o corpo preso à mola, XA. Lá na imagem 1, o sistema começa dessa condição. Mas antes, certamente aconteceu o processo que eu acabei de descrever. Uma vez abandonado o objeto, ele fica sujeito à força elástica da mola. Essa força realiza trabalho, empurra o objeto ao longo do eixo X, e aí ocorre a conversão de energia que eu destaquei no começo. A energia que está armazenada quando a mola foi comprimida é convertida em energia de movimento quando o sistema é liberado. E a bolinha passa a ganhar velocidade, como a gente viu na situação lá do comecinho da imagem 1. Perfeito? Então, esse é o mecanismo físico segundo o qual as coisas aconteceram. Qual é nosso objetivo? O mesmo que acabamos de fazer para o caso gravitacional. Saber aqui, na nossa imagem número 4, quanto de energia ficou armazenada quando a mola foi comprimida, para depois ser convertida em cinética. Quanto de energia nessa condição
existe armazenada no sistema. Nesse caso, essa força chamada de força elástica foi estudada por Robert Hooke, um físico contemporâneo do Newton. Ele estudou sistemas elásticos e estabeleceu como essa força pode trabalhar, realizar trabalho e permitir a conversão de energia potencial elástica em cinética. É a chamada lei de Hooke. Estudando esses sistemas, o que é que ele concluiu experimentalmente, fazendo medidas? Que a força exercida por um sistema como esse, ao realizar trabalho, é proporcional ao valor de X, ao deslocamento que essa molinha sofre ao ser comprimida, ou esticada, se for o caso. No nosso caso, comprimida. Ou seja, quando a mola é encolhida, o valor de X é exatamente o grau de deslocamento que foi feito de sua extremidade para a posição a partir do qual ela vai disparar o objeto. Então, X é o tanto que você encolheu a sua molinha. O que o Robert Hooke percebeu? Experimentalmente, ele estabeleceu a relação número 3. A força produzida por um sistema elástico não precisa ser uma molinha. Pode ser, por exemplo, a gominha de cabelo, aquele elástico de roupa, etc. Qualquer corpo que tenha elasticidade, dentro de um certo limite, obedece a essa lei. A força produzida por esse sistema elástico será igual a menos Kx. X, como eu acabei de dizer, é a deformação, o deslocamento feito na extremidade do corpo livre. No caso aí, da nossa molinha. Então, se a mola tinha 10 centímetros e ao encolher a mola ela passou a ter 8 centímetros, 2 centímetros foi o deslocamento X. Perfeito? Esse valor de K é a chamada constante elástica do material. É um númerozinho característico da dureza dele, da maciez. Vocês já perceberam. De objetos elásticos, uns são mais fáceis de esticar e outros você tem que aplicar um esforço maior. A constante elástica é exatamente o parâmetro que mede isso. Objetos que precisam de um grande esforço para serem deformados, esticados ou encolhidos, apresentam grande valor de constante elástica. Outros que você estica mais facilmente, o valor de K é menor. Esse é o significado físico dessa constante, que para cada sistema pode ser medido experimentalmente. Não? Muito bem. Com essa lei de Hooke, é possível, então, calcular o trabalho feito pela molinha. Trabalho esse que vai permitir a conversão de energia potencial, que está armazenada inicialmente, em energia cinética. Então, vamos para isso, primeiro, utilizar uma representação gráfica do comportamento dessa força. Ora, Luciano, por que disso? Porque eu preciso calcular trabalho. Vocês lembram? Falei há pouquinho. Há duas maneiras de se calcular basicamente o trabalho de uma força. Depende do comportamento da força. Caso a força permaneça constante, é uma relaçãozinha matemática simples e direta. Força, deslocamento, cosseno do ângulo. Mas, se a força for variável, se ela mudar de valor durante o deslocamento que ela produz, aí nós temos que lançar a mão do método gráfico. É exatamente o que acontece aqui com a nossa mola. Pela lei de Hooke, a força depende do valor de X. O que acontece com o valor de X quando o objeto é liberado? A bolinha vai se deslocar para a direita, ela vai sair de X igual a para X igual a zero. O X diminui, se torna zero. Então, a força feita pela mola também diminui com o tempo, enquanto o objeto se desloca de A para B. No começo, quando o X tem um valor expressivo, força grande. Então, no começo, a aceleração que essa bolinha sofre é grande. À medida que a mola vai perdendo a sua deformação X, essa força se torna menor. Por isso, não tem como calcular o trabalho diretamente com aquela expressão. É preciso usar um gráfico. Então, nós temos que representar primeiro, graficamente, essa lei de Hooke. Que tipo de relação matemática é essa? Ora, imagine que f é y. Então, teríamos y igual a menos kx. Ora, que tipo de relação é essa? É a chamada relação linear dos matemáticos. O gráfico de uma relação desse tipo é uma função de que grau? Y igual a menos kx. Primeiro grau. Gráfico de função de primeiro grau é uma reta. O que mais? Veja que tem um sinal negativo aqui. Você sabe que temos retinhas com declividade, inclinação positiva.
e temos retas com declividade ou inclinação negativa, que é exatamente o caso dessa. Por isso, a nossa retinha, que vai representar a lei de Hooke, terá esse segundo comportamento. Para observá-lo, vejamos. Vamos marcar duas coordenadas. Para x igual a A, quanto vale a força atuante? Pela lei de Hooke, F é menos kx. Então, para x igual a A força valerá menos kxa. Xa é o valor da coordenada x nessa posição. Perfeito? Então, nossa retinha começa daqui. É desse momento que a força começa a atuar. O que acontece quando o x se torna zero? O valor do F, olha lá, veja a animação. À medida que o x diminui para zero, o valor do F também diminui. Perfeito? E se a molinha, por acaso, continuar empurrando o objeto para a direita? Aí, nesse caso, o x passa a ser positivo. Veja lá, x positivo. Então, o F seria negativo. Veja que a reta prossegue com valores negativos de força. Negativo aqui tem a ver com sentido. Percebeu? Então, sentido para a direita mais, sentido para a esquerda menos. Então, nesse caso, observe que a nossa força na primeira região do gráfico é positiva, como mostra a figura. Sentido positivo do eixo X. O que acontece se o objeto passar para a direita da posição de equilíbrio x igual a zero? Se a molinha começar agora a ser esticada, ela vai tender a puxar o objeto de volta. Então, sentido negativo da força, que é o que acontece para os valores de x que forem maiores que zero. Perfeito? Então, essa retinha traduz exatamente o que diz a lei experimental de Hooke. Muito bem? Bom, então está aí o gráfico de que a gente precisa. Agora é calcular o trabalho feito por essa força. Lembrando que é esse trabalho que vai me dizer quanto de energia potencial elástica estava armazenada no sistema comprimido. Ora, para calcular o trabalho com gráfico, usamos o quê? Área sobre o gráfico. Então, nesse caso, temos que calcular a área de x igual a x igual a zero. Esse trabalho vai nos dar, como antes, na análise que a gente fez para o campo gravitacional, a variação de energia. Então, veja lá de novo, o trabalho feito pela molinha equivalerá a menos a variação de energia potencial do sistema. Mesmo raciocínio de antes. Nesse início, o sistema tem energia potencial EPA. No final, qual será a energia potencial dele ao chegar em B? Zero. Da mesma maneira que aconteceu no caso gravitacional. Então, se inicialmente havia armazenada no sistema massa-mola 100 joules de energia potencial, no final será zero. Ora, e onde estão esses 100 joules? Foram usados pelo sistema para realizar trabalho. Por isso, o significado de menos variação. Vamos calcular o trabalho? Área. Então, veja lá na nossa imagenzinha número 5. A área que temos que calcular é a área desse triângulo, exatamente a área abaixo do gráfico. Triângulozinho que vai de XA até XB igual a zero. Como calcular a área desse triângulo? Facinho. Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Perfeito? Veja só um detalhe. A altura é menos kxa. É exatamente essa medida. Menos kxa. A base é essa medida de comprimento, que vai de 0 até xa. Mas um detalhe, observe que o xa é negativo. Nosso objeto está à esquerda do zero. Então, aqui seria menos 3, por exemplo. Ora, para calcularmos essa área, o valor que nós devemos obter é positivo. O trabalho feito por essa força é positivo. Veja que essa areazinha está acima do zero. Então, temos que encontrar para o trabalho um número positivo. Por isso, ao calcularmos base vezes altura dividido por 2, que é a área de um triângulo, teremos que fazer o seguinte, veja lá. A nossa base será menos xa. Veja aqui. A base é o comprimento de 0 até a coordenada xa. Mas a coordenada xa é negativa, vale, por exemplo, menos 3. Qual é o comprimento que vai de 0 a menos 3? 3 unidades. Então, aqui eu tenho que colocar menos 3, exatamente para que esse valor da base seja um número positivo. É a base de um triângulo. Então, esse é um argumento matemático necessário aqui.
Então, esse menos XA é a base do triângulo, valor positivo correspondente a essa base, vezes a altura. A altura é menos KXA, como a gente já tinha comentado. Então, base vezes altura sobre 2. Do lado direito, igual a menos, como fizemos antes. Quem é variação de energia potencial? Final menos inicial. Então, será EPB, ponto final é B, depois que o objeto for liberado, e o ponto inicial, de onde ele partiu, empurrado pela molinha, é A. Então, EPB menos EPA. Valores. EPB, 0, como eu já comentei. Ao chegar na posição x igual a 0, em que a mola não está mais comprimida, não há energia potencial mais armazenada nela. Então, EPB, 0. Desenvolvendo a expressãozinha, teremos, veja só, menos vezes menos é mais, então teremos K, XA vezes XA. XA vezes XA é XA ao quadrado. Do lado direito ficou o quê? Menos EPA. Então, dá mais EPA. Daqui, então, temos a relação que nos permite saber quanto de energia potencial elástica, nesse caso, está armazenada num sistema desse tipo. Colocando de forma genérica, teremos a expressão número 4. Fizemos isso com o corpo solto do ponto A, mas ele poderia ter sido solto de B, de C, de qualquer outro ponto ligado à mola. Então, em termos genéricos, uma expressão geral que vale para qualquer condição, é essa aqui, colocada nos termos EPE, energia potencial elástica armazenada no sistema, igual a constante característica da mola ou de outro sistema elástico, vezes x ao quadrado sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. Esse númerozinho K, característica do sistema elástico. Se for uma molinha, se ela é mais dura, mais rígida ou mais macia. E esse x, atenção para ele, ele é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio da mola. Posição em que ela não está nem encolhida nem esticada. É o deslocamento do corpo em relação ao x igual a 0, posição de equilíbrio. Perfeito? Então, se a molinha estiver esticada para a esquerda de 2 centímetros, o x será menos 2. Se ela estiver para a direita inicialmente mais 2 centímetros, o x será mais 2. E assim, dependendo da condição inicial que a gente forneça. Perfeito? Então, a relação 4 permite que a gente saiba, para qualquer sistema elástico, quanto de energia ele armazena. E, consequentemente, qual a energia cinética que o objeto disparado por esse sistema vai ganhar. Que é exatamente o que a gente pretendia lá com aquelas duas situações iniciais. Vamos aplicar isso? Situação bem concreta e extremamente interessante. Veja lá. Técnicos idealizaram uma cama elástica de resgate, que está ilustrada aqui na nossa imagem 6. Veja lá. Nessa imagem 6, nós temos a situação real para a qual a gente quer criar um dispositivo de segurança, essa cama elástica, que os bombeiros vão utilizar para resgatar uma vítima. E a posição inicial da vítima, bem acima, suponhamos aí, da rede de proteção, de recolhimento. E a ideia é, qual deve ser o material adequado para revestir essa cama elástica? A principal característica que ele deve ter é a sua constante elástica, exatamente para medir o grau, a capacidade dele de absorver a energia cinética com que a pessoa vai chegar de encontro a essa rede. Perfeito? Esse é o problema. Qual é o modelo físico que os engenheiros e os físicos podem utilizar para resolver o problema? Um primeiro modelo é esse aqui. É considerar um sistema equivalente à situação real. Esse sistema equivalente seria composto por quem? Uma mola, que vai fazer o papel da cama elástica, fisicamente, e um bloco de massa M, que vai fazer o papel da vítima, da pessoa que está sendo socorrida em queda. E teríamos que colocar os parâmetros físicos para a situação real. Suponhamos que esse projeto vai servir para o resgate a 12 metros de altura. Um edifício de aproximadamente 4 andares, certo? Obviamente que depois você pode estender o projeto para outras situações. Mas inicialmente vamos fazer para isso, tá? Segundo, qual a medida de altura do recolhimento da pessoa? Espera-se que ela seja recolhida
que ela impacte a cama elástica quando ela estiver a 1,2 metros do chão. E, por segurança, até que ponto, a que distância do chão, da superfície horizontal, a pessoa poderá chegar? 0,4 metros, 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros do chão, por segurança. Percebeu? Então, a pessoa cai, atinge a cama elástica é deformada até que se esteja a 0,40 metros do chão. Esse é o modelo físico. Agora a gente tem que criar as condições para esse modelo funcionar. Ou seja, temos que encontrar a constante elástica do material capaz de fazer tudo isso. Então, veja o problema. Nessa modelização, além dos dados que eu já comentei, vamos considerar o seguinte. Primeiro, a velocidade do centro de massa da pessoa no ponto A, no momento em que ela abandona, digamos, um ponto alto lá do edifício, seja 0. E no ponto C, ponto mais baixo que ela atingirá durante a queda, também se chegue à velocidade 0. Então, ela parte de velocidade 0, ganha energia cinética, depois interage com o sistema massa-mola e vai parar no ponto C. Então, essa é a expectativa. Além disso, a massa da pessoa, vamos considerar 75 quilogramas. Segundo, a resistência do ar enquanto ela cai é pequena e vale aproximadamente 10. Sobre a resistência do ar ser pequena, na atividade que vocês fizeram, vocês viram os fatores que influenciam. Um deles é a área frontal. Então, a área do corpo da pessoa nesse tipo de queda, em contato com ar, a área frontal que arrastará o ar, é relativamente pequena. Por isso, consequentemente, a resistência do ar não será tão grande para ser inicialmente levada em conta. Porém, se a altura de queda for muito grande, aí nós teremos que levar em conta a resistência do ar. Uma vez que a força de resistência do ar, como vocês viram lá na pesquisa, depende do quadrado da velocidade que a pessoa atinge. Então, para uma altura muito maior do que essa, certamente ela vai cair atingindo velocidades grandes, e aí a nossa hipótese 2 não serviria. Mas nesse primeiro modelo, essa ideia é aplicável. Muito bem, então para desenvolver o projeto, o que a gente pode, do ponto de vista físico, fazer? É exatamente contabilizar as modalidades de energia envolvidas no sistema durante as etapas que vão proceder ao salvamento. Então nós temos posição inicial, 12 metros de altura. Antes da pessoa se mover, antes dela se jogar ou cair, o sistema pessoa e terra tem uma modalidade de energia, que é chamada energia potencial gravitacional. Por isso, ela deve ser contabilizada. Enquanto a pessoa cai, há a conversão de energia potencial gravitacional em que outra modalidade? Cinética. Então, ela também tem que entrar no cálculo. Terceiro, ao interagir com a cama elástica, aqui representada, modelizada por uma mola, há a transferência de energia cinética para a mola e uma conversão dessa energia em energia potencial elástica, já que a molinha vai se deformar de B para C. Então, também tem que ser levado em conta no cálculo do projeto. Então, essa é a nossa tarefa. Completar inicialmente essa tabela com todos os valores importantes de energia que o sistema vai utilizar durante o procedimento. Muito bem? Então, vamos começar calculando essas energias no ponto A. Então, lá no início do processo. Quanto há de energia potencial gravitacional, de energia cinética e de energia potencial elástica no sistema corpo, mola e terra, que são os que estão disponíveis na imagem 7. Então, vamos começar. Com qual delas? Potencial gravitacional, que é a mais simples da gente calcular. Nós temos dados diretos para isso. Lembra? Obtivemos a expressãozinha. Energia potencial gravitacional do sistema terra e corpo, massa da pessoa, do objeto, gravidade local e altura em relação à superfície da Terra, ponto de referência. Lembra dos dados? Massa da pessoa, 75. Gravidade local, estamos considerando aproximadamente 10. E veja lá, qual a altura inicial do ponto A em relação à superfície da Terra? 12 metros. Fazendo esse cálculo, obtemos 9.000 joules. Ora, 9.000, número grande.
Para abreviar, vamos usar múltiplo lá na nossa tabela. 9.000 joules, 9 quilojoules. Então, a nossa energia potencial gravitacional em A, 9 quilojoules. E a energia cinética e a potencial elástica? Também já temos expressões para calcular. Energia cinética da aula passada, massa da partícula, centro de massa da pessoa, velocidade dele ao quadrado sobre 2. Veja, estamos analisando primeiro essa posição. O que acontece fisicamente aqui? O momento é o início. Lembra da primeira hipótese? A pessoa vai sair do ponto A inicialmente sem velocidade inicial. Portanto, velocidade inicial, 0. Consequentemente, não tem energia cinética no sistema na posição A. Energia potencial elástica. Acabamos de deduzir. Energia potencial elástica, kx² sobre 2. Esse x é o deslocamento da molinha em relação à posição de equilíbrio dela. Ou seja, é a deformação que ela sofre na prática. O tanto que ela é esticada ou encolhida. Veja que enquanto a pessoa está em A, a mola tem sua configuração normal. Só vai passar a ser modificada quando a pessoa chegar em B e a molinha começar a ser encolhida. Então, para a posição A, a mola tem comprimento normal, portanto, ela não está armazenando ainda nenhuma energia potencial elástica. O x é 0, ela não foi deformada. Então, veja lá os valores que nós podemos colocar na condição A. Quanto o sistema tem de energia potencial gravitacional? 9 quilojoules. Cinética, 0. E potencial elástica, no início, 0. Agora vamos analisar na condição B. Quando a pessoa atingir a posição B, quais serão agora os valores das 3 modalidades de energia? A gravitacional, a cinética e a elástica. Então, agora a pessoa já está em B. Quando ela estiver em B, chegando ao ponto B, lembre-se que ela já tem, obviamente, velocidade. Então, ela terá energia cinética ao chegar em B. Ainda terá energia gravitacional no sistema. Por quê? Porque a pessoa ainda está a uma altura de 1,2 metros do chão. E elástica, vamos ter? Ainda não. Repara que na posição B, a mola ainda não começou a armazenar energia. Ela não foi comprimida ainda. Colocando isso quantitativamente, veja lá. Quanto de energia potencial gravitacional na posição B? mgh, massa 75, G10. Agora veja, ó, quando a pessoa estiver em B, a altura até o chão é 1,2 metros. Fazendo esse cálculo, 900 joules, ou em quilojoules, 0,9. Perfeito? Cinética e elástica. Energia elástica, como eu comentei, ela está chegando na posição B. Portanto, a mola tem ainda seu comprimento normal. Não foi deformada. X igual a 0. X igual a 0, energia potencial 0. Então, na posição B, ainda não temos energia potencial armazenada no sistema. E a energia cinética, pelo que eu já comentei, quanto será? Uai, energia cinética em B? Em B ele tem velocidade. Repara que ao chegar aqui ele tem velocidade, que nós não conhecemos. Então, como calcular a energia cinética em B se eu não sei a velocidade? E normalmente, para um cálculo direto, eu teria que fazer massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Ora, raciocine. Vamos verificar em termos de conversão de energia o que aconteceu nessa etapa de A para B. Ora, comparando os valores das energias que temos, veja lá. No início, a energia potencial gravitacional era 9 quilojoules. Agora é só de 0,9 ao chegar em B. Diminuiu a altura, diminuiu a energia potencial gravitacional. Repara que houve aqui uma diferença. De quanto? 8,1 quilojoules. Aparentemente, eles desapareceram. O que aconteceu com esses 8,1 quilojoules? Se a gente imaginar que durante o processo existe conversão de energia de uma modalidade em outra, um raciocínio natural é esse. Esses 8,1 quilojoules que aparentemente desapareceram de energia potencial gravitacional devem ter sido convertidos em outra modalidade. Em elástica não foi. Então, obrigatoriamente, terá que ter sido em cinética. Veja lá. Portanto, 8,1 quilojoules de energia potencial gravitacional, inicialmente disponíveis,
terão que ter sido convertidos em energia cinética. Então, a gente deduz por esse raciocínio de conversão de energia que a energia cinética da pessoa, ao chegar em B, 8,1 kJ, é exatamente aquilo que foi perdido de energia gravitacional. Com esse raciocínio, é possível, então, obter transformações de energia, ainda que a gente não conheça valores específicos de algum parâmetro. Nesse caso, eu não sabia a velocidade com que a pessoa chegou nessa posição. Mas olhando a transformação de energia, agora sei qual é a energia cinética que ela tem. Falta a posição C. Até agora nós não temos elementos para calcular o projeto, ou seja, qual a constante ideal da mola. Por quê? Porque até agora a mola não manifestou armazenamento de energia. Ela vai passar a fazer isso da posição B para C. Então, por isso, eu ainda preciso dos dados da posição C. Observando, a pessoa chegou em B com uma velocidade, com energia cinética de 8,1 kJ, e daí por diante foi comprimindo a mola. Ela vai, a partir de um certo momento, perder velocidade. Então, ela vai perder energia cinética. Essa energia cinética vai ser convertida em outra modalidade. Mas ela também diminui sua altura. Ela vai chegar a uma altura de 0,4. Então, ela continuará também perdendo energia gravitacional. E como a gente está raciocinando, essa energia perdida vai gradativamente sendo convertida em outra. E será certamente na energia que ficará armazenada na mola. Então, veja o raciocínio. Ao chegar na posição C, ela ainda tem energia potencial gravitacional, devido à altura de 0,4 metros. Calculando, 75, massa, G10, altura, veja lá, posição C, altura, 0,4 metros. Isso resulta em 300 joules. Em quilojoules, 0,3. Então, essa é a energia potencial gravitacional na última posição do movimento da pessoa. E as outras duas energias? Sabemos a cinética? Sabemos a cinética. Lembra? O desejável é que, ao chegar nesse ponto mais baixo, a pessoa já esteja em repouso. Então, a energia cinética, 0, porque não teremos velocidade na posição C. E com esses dados, veja lá a nossa tabelinha. A energia gravitacional em C é 0,3. A energia cinética, pelo que eu acabei de argumentar, é 0. E a elástica? Bom, eu poderia calcular essa energia elástica diretamente. Nós deduzimos a expressão kx² sobre 2. Mas eu não sei a constante elástica da mola. É exatamente o que eu quero saber. Ora, mas e o raciocínio de conversão de energia? Ajuda? Ajuda. Vamos analisar de novo. Ó. De B para C, o que houve em termos de conversão de energia? Veja lá. A gravitacional foi convertida de 0,9 para 0,3. Houve uma diminuição aqui. De quanto? 0,6 kJ. No caso da cinética, também. Ela foi reduzida de 8,1 para 0. Então, houve uma variação de energia cinética de 8,1. Então, perceba. Gravitacional, 0,6 kJ convertidos em outra modalidade. Foi em cinética? Não. A cinética diminuiu. A cinética diminuiu de 8,1. Portanto, as duas modalidades, elástica, gravitacional e cinética, diminuíram de valor. Havendo diminuição de valor de uma modalidade de energia, essa diminuição deve ser convertida, transformada em outra. A única possibilidade nesse sistema é em energia potencial elástica. Por isso, o raciocínio natural é os 0,6 kJ de energia potencial gravitacional e os 8,1 de energia cinética terão que ter sido convertidos na deformação da mola, portanto, em energia potencial elástica. Escrevendo? Veja lá. 0,6 kJ de energia gravitacional e 8,1 kJ de cinética, esse total terá que ter sido convertido em energia potencial elástica. Portanto, quando a pessoa chega em C e a mola está totalmente comprimida, a energia armazenada no sistema pessoa-mola terá que ser de quanto? 8,7 kJ. E com isso, a nossa tabela de dados de energia fica preenchida. Ah, Luciano, e agora? É possível, então, finalmente escolher o valor adequado da constante do material? Ou seja, qual o tipo de material adequado para fazer essa cama elástica? Sem dúvida. Agora, veja, eu conheço o valor de EPE. Lembra como é que a gente calcula EPE?
kx² sobre 2. Portanto, conhecendo qual a energia potencial elástica final armazenada no sistema, poderei calcular o valor de K. Exatamente o que nós vamos fazer agora. Então, item ponto 2, calcule o valor da constante elástica que deve ter o material. Usando a expressãozinha, teremos EPE kx² sobre 2. Então, veja, o EPE nós conhecemos, lá na posição C, 8,7 kJ. O X, bom, temos que saber o X. Para saber o X, veja lá, temos que voltar no nosso esquema original. O que é mesmo X? Deslocamento em relação ao zero. Ao sair do zero, você vai até onde? Isso é o valor do X. Então, veja lá. O zero da nossa molinha é exatamente essa posição, em que ela não está deformada. A pessoa, então, interage com ela, ela vai se deformando, veja. Então, aqui é zero. X igual a zero. Se aqui tivesse um eixo X, né? Está na vertical, mas fisicamente o significado é o mesmo. Então, X igual a zero e a extremidade da molinha se desloca até aqui. Quanto foi esse X? Quanto foi? De 0 até essa posição. É só olhar as medidas do projeto. Então, aqui é 1,2 metros e aqui 0,4. Essa diferença é o X. Qual a diferença de 1,2 para 0,4? 0,8. Mas cuidado, cuidado. Aqui é 0, né? E deslocamos nesse sentido de diminuição do comprimento da mola. Então, o valor de X rigorosamente é menos 0,8. A mola diminuiu de comprimento. Diminuiu quanto? 0,8. Com isso, então, vamos substituir os dados. A energia potencial elástica, 8,7 kJ. Mas aqui na expressão temos que usar as unidades originais, sem múltiplo ou submúltiplo. Então, 8.700 joules. Igual a K, que queremos saber, o X é menos 0,8 pela análise que a gente acabou de fazer. X elevado ao quadrado, e com os outros dados teremos menos 0,8 ao quadrado, 0,64. Então, 0,64K igual a 2 vezes 8.700, que é 17.400. Então, o K é a divisão de um pelo outro. Resultará em 21.188 aproximadamente. Obviamente que, para simplificar, e com os algarismos significativos, nós vamos arredondar. 21.188 para 21.200. 21.200 é 21,2. A unidade do K será, como F é Kx, o K é F sobre X. Força em Newton e o X é metro. Então, aqui, quilonewton, 21.200 newtons, dividido por metro. Esse é o valor de K ideal para o projeto. Nesse caso, você vai procurar que tipo de material tem uma constante elástica próxima dessa. Esse é o material ideal para ser usado no processo. Muito bem? Viu aí como a gente pode aplicar essas ideias gerais de energia no projeto técnico? Pois bem, esse modelo que a gente acabou de analisar traz embutido nele uma ideia que é a ideia mais importante de toda a mecânica. É o princípio de conservação da energia mecânica. E ele está embutido nessa análise que a gente acabou de fazer. Vamos criar aqui uma quarta coluna. Nessa quarta coluna, vamos colocar o total das 3 modalidades de energia envolvidas nessa análise. Perfeito? Vamos somar todas. Vamos lá. Posição 1, lembra? A energia gravitacional lá no início só tinha ela. Era 9 kJ. Cinética era 0 porque a pessoa não tinha velocidade ainda. Energia potencial elástica era 0 porque a molinha não estava deformada. A pessoa ainda não deformou a mola, ela está lá em cima. Bom, quanto que dá esse total? 9 mais 0 mais 0, 9. Ok. E quando chegou em B? Repare que em B é outra condição física diferente. Veja lá os valores da energia. A gravitacional diminuiu para 0,9, porque ela diminuiu a sua altura em relação à Terra. A cinética passou a ser 8,1, porque ela chega com velocidade. A elástica ainda continua 0, porque a molinha não foi ainda deformada. Mas veja só, quanto que dá o total? 0,9 mais 8,1 mais 0. O total dá 9 kJ. O total de energia do sistema se manteve o mesmo. As modalidades individuais, gravitacional, cinética e elástica, é que mudaram. Uma intercambiou o seu valor na outra. O valor de uma ou de duas foi convertido na terceira. Mas o total permanece o mesmo. Vamos tirar a prova? Veja o ponto C.
No ponto C, a gravitacional passou a ser só 0,3, a cinética 0, porque a pessoa instantaneamente para no ponto mais baixo, e a elástica agora, ó, 8,7, porque a molinha está agora totalmente comprimida. E o total? 0,3 mais 8,7. Total, 9 kJ. Essa é uma regrinha que foi percebida pelos físicos na virada da metade do século XIX para frente. Eles perceberam que essas três modalidades de energia, chamada de energia mecânica, tendem a se conservar. O total dessas três modalidades, sob certas condições, se mantém o mesmo. Cada forma pode mudar de valor quando uma se converte em outra, mas esse total não se modifica. Isso é sempre verificado? Não. É claro que é preciso de algumas condições. Uma delas eu coloquei lá no começo. Vamos resumir? Esse total que se conserva, vamos denominar a partir de agora de energia mecânica. Então, lá na coluninha, ó, é MEC. Energia mecânica, o que, que é? A soma das modalidades de energia cinética e potencial dos constituintes do sistema. Não importa. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética da partícula e das potenciais que os constituintes tiverem. E o que, que acontece com essa energia mecânica? Se ela estiver sob a ação de forças que os físicos chamam de conservativas, quem são? Por enquanto, as duas que a gente analisou hoje, gravitacional e elástica. Todas elas são chamadas de conservativas. Exatamente por quê? Porque elas permitem, quando trabalham, que a energia mecânica total do sistema em que elas atuam fique constante, conservado. Por isso, forças conservativas. Bom, para elas poderem conservar a energia, é necessário também essa condição aqui, que as forças chamadas de resistivas sejam desprezíveis. Lembra que a segunda hipótese foi considerar que a resistência do ar durante o movimento era desprezível? A resistência do ar, como a gente já viu na primeira aula, é um tipo de força resistiva. Qual que é o outro? Atrito. Portanto, esse comportamento de conservação da energia mecânica somente ocorrerá quando não houver no sistema forças resistivas, ou quando elas existirem, mas seu valor for pequeno, desprezível. Nesse caso, o que acontecerá com a energia mecânica total? Conserva-se, mantém o seu valor em todas as etapas do evento físico que você estiver analisando. Perfeito? Esse, então, é o chamado princípio de conservação da energia mecânica, abreviadamente PCE. Então, é isso por hoje. Agora é hora de praticar. Então, até a próxima e bons estudos!